Amados irmãos, gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 28 até 31 apenas. Já está aqui comigo. 1 Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 28 até 31, o texto diz assim: Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Baixe sua cabeça por um instante. Pai, eis uma porção da tua palavra lida, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor a ilumine em nossos corações. Pai, louvado e agradecido seja o teu nome nessa manhã. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, sempre que possível, temos no culto da ceia tentado enfocar a teologia da ceia. É muito importante porque compreende-se que através dela nós temos um meio de graça. A participação na ceia do Senhor é um meio de graça que o Espírito Santo usa para dispensar bênçãos à igreja. E como todo rito religioso, e na realidade existe um rito religioso aqui, o rito religioso ele precisa ser discernido. É isso que Paulo diz. É o que você vai participar agora, nessa mesa, nesse momento, você precisa discernir isso espiritualmente, para que os valores reais dessa atitude possa ser abraçada por você, pela sua alma. É uma forma experiencial de viver os grandes princípios e de lembrarmos quem somos e, sobretudo, para onde iremos. Perceba que o apóstolo Paulo, ele é muito enfático em dizer: examine-se o homem a si mesmo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, sem entender, sem discernir, sem saber o que está fazendo. E nós temos lutado muito nesse sentido, de que a igreja possa compreender a importância desse momento. Eu particularmente entendo que nenhum outro tema deva ser pregado no culto de ceia. A ceia por si, ela é suficiente por quanto tema a que nós possamos refletir quando estivermos juntos com esse propósito. Irmãos, quando a pessoa participa com fé, renovando e fortalecendo a sua confiança na salvação de Cristo e crendo que o Espírito Santo lhe trará bênçãos espirituais por meio dessa participação, então certamente haveremos de contemplar bênçãos extraordinárias do Senhor. O teólogo Gruden, ele diz que existe uma união espiritual entre os salvos e com o Senhor, ou seja, é uma união que opera no sentido vertical com o Senhor, mas é uma união que opera no sentido horizontal. Nós nos identificamos porquanto crentes em Cristo Jesus, porquanto crentes no Senhor. E essa união se fortalece, se solidifica na ceia do Senhor, e ela não deve ser desprezada. No livro, quando obedecemos ao mandamento de Jesus, tomai e comei, Mateus 26, 26, e executamos a ação física de comer e beber à mesa do Senhor, essa ação física retrata uma correspondente nutrição espiritual, nutrição da nossa alma, quando ocorre, quando participamos com obediência, com fé, discernindo o que está acontecendo. Discernindo o que está acontecendo. Irmãos, e fazendo uma reflexão sobre a ceia do Senhor, numa manhã, eu pude estabelecer ou ver na palavra de Deus 7 momentos importantes disso que nós estamos fazendo agora. O que deu 7 mensagens.
E ao longo desses últimos 3 anos, eu preguei, eu acredito que 3 dessas 7 mensagens. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a título apenas de que você se lembre dos momentos, é um pequeno excurso bíblico, histórico e teológico, daquilo que é chamado ceia do Senhor. E a gente começa no livro de Êxodo, no capítulo 12, dos versículos 24 até 28. Por favor, não abra, é só lembrando. Qual é o contexto? A gênese de tudo isso aqui, a origem disso aqui. O contexto é o grande livramento que o Senhor dá, livrando o seu povo do Egito. E o fator mais significativo aí é a morte dos primogênitos. Na realidade, todas as pragas que estão lá no livro de Êxodo, a cada praga, os historiadores já entendiam que cada elemento daquele estava ligado a uma deidade egípcia. E o próprio faraó, ele era adorado como um deus. Isso é engraçado porque muitas pessoas não compreendem a teologia de Êxodo, porque é que em um determinado momento Deus toca no coração do faraó, aí ele endurece, aí depois ele vai e abre de novo, aí ele vai e toca e volta atrás, aí vai... Irmãos, o objetivo desse enredo é mostrar que Deus é único, não tem contrários, e que faraó é pau mandado. Faraó não é Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 3, quando ele diz, eu sou, ele está dizendo, ó, eu sou, esse aí não, olha como é, eu vou tocar no coração dele, vou endurecer, olha, aí endurece. Aí ele faz, e pinta, e borda, e val, aí depois ele abre o coração, não podia. Que tipo de Deus tem o seu coração tocado? Agora, quem toca o coração do Senhor? Ninguém! Porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o soberano. Só que, irmãos, nessa gênese, na origem da ceia, nós vemos que é uma ceia teatral. Existem elementos e ela é executada na família. E ela é executada pelo pai de família, juntamente com os seus filhos. E através dessa ceia, ele explica nos elementos e na dinâmica da ceia, a importância do livramento do Senhor. E nesse livramento há de se considerar que o fator mais importante dele é o cordeiro, que haveria de ser comido por uma família inteira, e se a família fosse pequena, chamava uma outra família para compor. Os ossos não poderiam ser quebrados, esse cordeiro deveria ser perfeito, e o sangue desse cordeiro deveria ser aposto nos umbrais da casa. E o anjo da morte, quando passasse pelo Egito, haveria de livrar aqueles cujo sangue do cordeiro estava marcando as suas casas. E foi isso que aconteceu. Era uma ceia, eu chamei de teatral, por quê? Porque há um valor experiencial e educacional na ceia. Ela era celebrada pelo o pai, digamos assim, e ele vestido com vestes de quem como fosse viajar, e ele comia os elementos junto com os de sua família, como quem fosse rapidamente sair. Então era uma comida apressada, vai, come ligeiro, vai, e vamos comendo, e vamos dividindo, vai, menino, e toma e tal. Aí no final, isso era pedagógico, no final, suscitava na criança, sobretudo, a pergunta, papai, por que a gente faz isso? Qual é o valor que está envolvido aí? O que é isso? Aí o pai ia falar sobre o grande livramento que o Senhor deu a Israel, tirando-o do Egito, o anjo da morte passando. Essa daí é a gênese da ceia, é a Páscoa. A Páscoa dos judeus é o que inspira aquilo que nós fazemos. E com ela, com esse momento que eu chamo de Gênese, nós temos que esse momento, aprendendo com eles, é uma celebração de esperança, porque nós vemos naquele momento a expectativa de vitória. É uma celebração familiar, geracional. Gerações mais antigas estão ensinando gerações mais novas. É uma celebração de profunda significação. Por quê? Porque já naquele momento, os elementos que compõem essa refeição, cada um tem um significado. As ervas amargas,
os pães sem fermento. Cada um tem um significado. É uma celebração apologética, porque nessa celebração dá-se a condição de refletir sobre a fé nesse Deus Todo-Poderoso. É uma celebração solene, profunda, que envolve adoração, mas envolve obediência. Por quê? Porque aqueles que apuseram o sangue do Cordeiro nos umbrais, estes foram libertos. Então, adoração e obediência. O segundo momento que eu gostaria de apontar para a ceia, nessa reflexão, e nós já falamos sobre isso em uma pregação específica, foi, e eu marco aí o livro de Levítico, no capítulo 23, dos versículos 4 a 8. Se você quiser deixar anotado aí para depois você ver. É quando esse rito, é quando esse momento que é perpétuo, o Senhor já tinha declarado essa perpetuidade, ele se estabiliza no povo através da lei. E como vocês conhecem melhor do que eu, sabem que o livro de Levítico pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte ele fala sobre os sacrifícios, na segunda parte ele fala sobre as festividades. E quando ele está falando sobre as festividades, uma dessas festividades que ele vai falar é justamente sobre a celebração da Páscoa. E aqui a gente já tem um contexto que é o contexto do tabernáculo, a influência do tabernáculo, a influência dos sacerdotes. O rito ele é institucionalizado e ele também é ampliado nesse momento. Por quê? Porque agregando-se a Páscoa, nesse momento, o livro de Levítico nos mostra que está acrescida a ela uma festa chamada Festa dos Pães Asmos. O que faz reverberar a Páscoa, pelo menos por mais uma semana. Então, é uma celebração que ela é fixa, é algo que precisa ser lembrado constantemente, isso nos influencia. Perceba que todo primeiro domingo dos meses nós temos uma frequência, uma recorrência de estarmos aqui celebrando a ceia do Senhor. É uma celebração que ela é reverberada. A festa dos pães asmos foi acrescida à Páscoa. É uma celebração que é solene, ela é honrosa, ela é respeitosa. Num terceiro momento, e acredito que esse foi a última vez que eu preguei sobre a ceia aqui na igreja, eu acho que há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás, é aquilo que eu chamei de o retorno da celebração, a ceia ressuscitada. Aí você vai ver, ressuscitada por quê, pastor? Porque é o seguinte, ao longo da história, você vai perceber que a nação de Israel, ela passou por 2 momentos distintos. Um momento chamado reino unificado e um momento chamado reino dividido. No reino unificado, nós temos a presença de 3 reis. Saul, o rei pateta, que sai para procurar a jumenta do pai, acha um reinado, um homem segundo o coração dos homens. Aí logo em seguida, em contraponto a Saul, nós temos Davi, um rei segundo o coração de Deus. E 1 Crônicas vai dizer que Davi faz algo fantástico. Ele consegue, de fato, unificar as tribos. E isso faz com que todo esse momento seja considerado como o reino unificado por causa dessa atitude, sobretudo de Davi. E ele faz toda a preparação para o templo. E o filho de Davi assume a dinastia. Salomão assume essa dinastia e o referencial deixa de ser o tabernáculo, passa a ser o templo, o reino todo unificado, Salomão unificado, só que essa unificação, ela não conseguiu perpetuar-se, porque Salomão fez aquilo que era detestável aos olhos do Senhor, segundo o que se esperava de um rei, e aquilo que Deuteronômio dizia que deveria acontecer. Ele, ao invés de acreditar no poder do Senhor para estabelecer a paz, ele acredita nas alianças humanas, e essas alianças humanas devem ter dado muito problema, porque para selar essas alianças era necessário que ele estabelecesse casamentos, relacionamentos com tribos. Ele chegou a ter 700 esposas principais, 300 esposas acessórias. 1000. Eu dava de um tudo para estar num jantar, numa casa dessa, para eu ver essa briga. Mas o fato é que Salomão, ele não consegue, assim, a dinastia, ele não estabelece a dinastia.
por ter feito aquilo que o Senhor não ordena, ele não consegue perpassar isso. E os filhos de Salomão dividem essa dinastia que era unida, agora se divide em dois grupos. Eu tenho um grupo ao norte, que são as tribos do norte, e tem um grupo ao sul, chamado Judá, as tribos ao sul. Quando vocês estiverem estudando os profetas, tanto menores como maiores, tenham o cuidado de verificar a quem aquele profeta está falando. Em determinado momento ele está falando às tribos do norte, as 10 tribos que situam-se do norte. Em determinado momento ele está falando a Judá, as tribos do sul, que são Judá e Benjamim, as 2 tribos que ficaram no sul da Palestina ali, com o templo em Jerusalém. Só que o que ocorreu? Irmãos, toda nação dividida, ela fica mais fácil de ser conquistada. E o reino assírio subjugou as tribos do norte, e posteriormente o reino babilônico subjuga as tribos do sul. E nisso que as tribos do sul são subjugadas, é aquilo que o povo vai chamar de o exílio, porque para eles ficou mais forte o exílio babilônico, e foi algo muito forte, que a Babilônia levou pessoas para a sua própria nação, os líderes, e tem todo um contexto, mas na realidade é que ficou tudo arrasado. E isso é tão forte nessa cultura, que chama-se exílio, não o que foi feito na Síria, mas o que foi feito na Babilônia, para você ver como isso ficou forte. Só, irmãos, que ao longo da história, chega um certo momento que um rei, com o seu coração um pouco mais brando para o povo de Deus, permite que essas pessoas voltem para Jerusalém e restabeleçam a ordem, restabeleçam as coisas novamente. E no livro de Esdras, no capítulo 6, nos versículos 19 a 22, e aqui nós temos, quando vocês forem ver a história, existem 3 livros chamados livros pós-exílicos. É o livro de Esdras, de Neemias e de Esther. Esses livros eles estão colocados de uma forma que eu entendi ser uma forma devocional. Por quê? Porque Esdras, que é esse camarada aí, a gente pode dizer, esse hermeneuta, esse aplicador da palavra, ele vai aplicar a palavra de Deus ao povo e vai fazer ressurgir a lei e tudo aquilo que estava envolvido com a lei, e a celebração da ceia vai junto. Então essa ceia, ela é ressuscitada em Jerusalém novamente. Ela volta ao contexto novamente. Então Esdras é esse cara que vai fazer isso daí. O que é que a gente aprende? A gente aprende com Esdras que essa celebração é uma celebração de restauração, tanto é que os livros estão assim, Esdras, Neemias e Esther. É necessário primeiro restabelecer o templo, o relacionamento com o Senhor, Esdras. Depois restabelecer a segurança, restabelecendo os muros, Neemias. E depois restabelecer a dignidade, restabelecer a alegria, Esther. Então, os livros pós-exílicos, e dele nós aprendemos que é uma celebração que envolve santidade, uma purificação deveria acontecer com os levitas, com os sacerdotes, com o povo. É uma celebração de alegria, é uma celebração de força. É o que diz o texto no finalzinho, o último versículo que eu peguei, fazendo esse pequeno excurso bíblico-teológico até agora. E o texto diz: assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, juntamente com todos os que haviam separado das práticas impuras de seus vizinhos gentios, a fim de buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermentos, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, de maneira que lhes deu força para realizarem a obra da reconstrução do templo de Deus, do Deus de Israel. Foi uma celebração importante, estratégica para eles, inspirativa, porque a partir dali eles tiveram alegria e força para levantar a cabeça e seguir adiante. E é isso que nos inspira. Esse momento, irmãos, é um momento que deve inspirar para nós alegria, porque o Senhor nos resgatou, a graça do Senhor nos alcançou. E como Paulo diz, graça e paz. A graça vem primeiro, a paz vem depois. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, que tome conta dos nossos corações.
e que nós possamos sair de cabeça erguida, com alegria, entendendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. E o quarto momento, aí veja só, essa foi a introdução para o que eu vou falar hoje. Mas se preocupe não, irmãos, eu vou ser ligeirinho agora, tá certo? O quarto momento, irmãos, está no livro de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 17 a 30. E também está no livro de Marcos, também está no livro de Lucas e muito reduzido lá no livro de João, que eu gostaria de chamar de a celebração ressignificada. O que é que vai acontecer? Preste atenção, o texto diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E, enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Irmãos, antes que você pense assim, olha, eles comiam tudo no mesmo prato. Era um prato único, todo mundo. Era um prato único para todo mundo. Eles comiam, e até hoje, em alguns lugares, no Oriente Médio, sobretudo, por exemplo, lugares como Marrocos. Eu tenho um colega que foi missionário no Marrocos, e ele disse que a gente tinha que ter muito cuidado, porque eles comem com a mão esquerda e limpam as necessidades, é o contrário, né? Comem com a mão direita e limpam as necessidades com a mão esquerda. É isso que você pensou mesmo. Então, eles comem com a mão e se limpam com a outra. Em sendo um prato só, é meio difícil isso, a gente ter muito cuidado. É como aquele camarada que está passando roupa e resolvendo problema no celular. Ele aqui com ferro e o celular, ele aqui com ferro e o celular. E uma chamada, ele aqui com... corre o risco de uma vai que ele esquece, né? Vai atender o celular com ferro. Ele vai... Então você vê aí que todo mundo ali em tese poderia ser, mas só, irmãos, que há uma observação no texto de Mateus, há uma observação que as pessoas não conseguem perceber com clareza. Veja no texto de Mateus o que é que Jesus faz. O Filho do Homem, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria que não houver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: é você. Olha essa observação. Você. Mas versículos 26, o rito. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Jesus ressignifica a ceia em função de si mesmo. E isso é muito interessante porque, como essa ceia foi antecipada, ela está ocorrendo da noite da quinta para a sexta, era o dia que o cordeiro era morto. Isso é muito significativo, ele é o cordeiro de Deus, como João já tinha falado. Então ele divide esse pão, ele mostra e diz: olha, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que desde agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que
beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Qual é o contexto, irmãos? Aquele contexto que há de se esperar do cristão que vai para a Bíblia. Irmãos, os livros do Antigo Testamento, aliás, toda a vida, em função de Jesus, o Logos de Deus, expressão máxima da revelação de Deus ao homem. O Logos, a palavra viva. Jesus é a graça e a verdade. Há uma frase de Caio Fábio que eu acho interessante. Jesus é a hermenêutica do cosmos. Não existe nada que não passe sobre a ótica da autoridade de Jesus, aquele Jesus que venceu a morte. E esse Jesus, pelo qual nós estamos aqui reunidos em nome dele. Está vendo, irmãos, como é importante? Nós temos uma cadeia de valores. Nós estamos inseridos em um contexto. Nós não estamos descontextualizados da obra redentora do Senhor, que é muito antes daquilo que você pode até pensar. É uma celebração que declara com efeito a nova aliança do Senhor. Os escritos do Antigo Testamento apontavam para um Messias que haveria de vir. No livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, Paulo vai dizer que na apoteose dos tempos, a ideia é essa, surge Jesus. Tudo aquilo que é predito pelos profetas do Antigo Testamento é cumprido em Cristo Jesus. Toda a teologia do Antigo Testamento é uma teologia que ilustra aquilo que Jesus é. Se você olhar para o tabernáculo, você vai ver que os elementos do tabernáculo são elementos que simbolizam, tipificam aquilo que Jesus de fato é. O tabernáculo só tem uma porta. Jesus é a porta única. O tabernáculo tem uma área de sacrifício. Não existe salvação sem sangue. Esse sacrifício era executado por um sacerdote na antiga aliança que matava um cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o sacerdote devidamente preparado, ele entra no templo do lado direito, ele tem as chamadas mesas dos pães da proposição. Jesus é o pão da vida. Na parte de frente, mais ou menos no lado noroeste, existe um altar, que é o altar da adoração do incenso. Era a primeira coisa que o sacerdote fazia quando entrava nessa habitação. Ele queimava esse incenso, e esse incenso começava a sair as gotículas e aquela fumaça. E quando aquela fumaça era percebida pelo povo no lado exterior, eles começavam a adorar o Senhor. Adoração devida ao Senhor. Do lado esquerdo, você tinha a menorá, que é justamente a iluminação interna desse primeiro ambiente. Jesus é a luz do mundo. Só que havia uma separação entre esse primeiro ambiente e o segundo ambiente, onde havia a arca. A arca que era um depositário de madeira, onde dentro dela havia principalmente as tábuas da lei. E sobre esse depositário de madeira, uma tampa chamada propiciatório, que uma vez por ano o sacerdote entrava e executava um rito específico. Mas havia uma cortina que fazia essa separação. E no Antigo e no Novo Testamento, irmãos, como nós sabemos, 1 Coríntios no capítulo 15, acredito, os versículos 3 e 4, vai dizer que Jesus morreu, como diz as Escrituras. Ele foi sepultado, como diz as Escrituras. Mas ele venceu a morte. E quando ele vence a morte, essa cortina que fazia a separação, ela é rasgada de alto a baixo. E em Cristo Jesus, todo aquele que quer ter um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus, em Cristo Jesus ele pode, se apropriando da obra de Cristo na cruz do Calvário. A vitória de Jesus na cruz do Calvário é a nossa vitória, e é isso que nós estamos celebrando hoje. É um memorial contínuo. Até quando o Senhor vier novamente, nós vamos estar celebrando
Agora, irmãos, quando ele vier novamente, ele não virá com ofício de profeta ou de sacerdote. Vale a pena salientar que ele virá com ofício de juiz para consolidar o reino. Jesus é a nossa Páscoa, irmãos. É isso que nós estamos celebrando aqui. É uma celebração que nos faz olhar para trás e verificar que com poder Deus tirou o seu povo do meio do pecaminoso Egito. É uma celebração que nos faz olhar para nós hoje e para a obra de Cristo. E quando a gente olha para a gente olha para a nossa pecaminosidade, a gente olha para a nossa dificuldade, a gente olha para os nossos problemas, a gente olha para o nosso pecado. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê nele a salvação. E foi por Ele, para Ele. Nós estamos aqui por causa daquilo que Ele fez. Se existe alguém que foi salvo pelas obras, esse alguém é Jesus. Nós não podemos ser salvos pelas obras. Nós nos apropriamos da obra de Cristo quando nos arrependemos dos nossos pecados e nós entregamos o nosso coração a Ele. O Espírito Santo de Deus nos sela e nós passamos a viver de forma mais íntima com o Senhor. Esse Jesus que é Cordeiro, esse Jesus que é pão, esse Jesus que é o sangue da nova aliança, garantia da nossa vitória. Jesus ressignificou os elementos dele. Essa ceia, irmãos, é para que nós possamos nos lembrar que assim como Jesus ressignificou esses elementos nele, feliz é aquele que consegue discernir isso com alegria. Feliz é aquele que teve a sua vida ressignificada, refeita, restaurada, é nova criatura. E participa de um momento com esse, com o seu coração cheio de honra, gratidão e de alegria. Porque sabe que essa ceia não é só de passado e de presente, ela também é de futuro. Haverá um dia em que nós vamos estar face a face com o Senhor, nas bodas do Cordeiro. E eu gostaria de encerrar, irmãos, lembrando o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 7. Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Tudo foi ressignificado nele. O texto diz aí: joguem fora o fermento, para que vocês sejam uma nova massa, como de fato já são, sem fermento. O fermento aí simbolizando a questão do pecado. Vocês, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, Ele foi sacrificado. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Jesus ressignificou, reorientou, refez as nossas vidas. Ele é a nossa Páscoa. E aprendendo com o povo de Deus lá no livro de Esdras, sendo sabedor disso, é necessário que a gente venha para um momento como esse, com temor no nosso coração, com alegria, com gratidão. Alegria de entender que nós podemos dizer Abba Pai, chamado Paizinho, mas com a honra de entender que esse Paizinho é Rei, que esse reino vai ser consolidado e que nós vamos estar juntos, frente a frente com Ele e lado a lado uns dos outros. Jesus, 1 João no capítulo 4, o texto diz: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga a ela: aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. A ceia de Páscoa foi ressignificada por Jesus.
E através dessa ação ritual, carregada de uma maravilhosa beleza simbólica, com o real testemunho dos nossos sentidos, Deus nos comunica vida espiritual. Ele nos fortalece a fé. Essa celebração para nós é certamente uma celebração de alegria e força para as nossas almas. A cada momento como esse, nós somos instigados a nos lembrar dessa maravilhosa salvação. Desde o anúncio de seu nascimento até a efetivação da sua morte, a sua ressurreição, tudo estava ligado a este momento. É impactante, é surpreendente a dinâmica psicológica, espiritual desse rito de passagem. Como enfrentado por Jesus, como ensinado por Ele, lembrado por nós aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 26. É impactante até hoje, quando a gente se depara com essas realidades e podemos imaginar o Senhor dizendo para cada um de nós: tomem e comam, isto é o meu corpo. É o Deus eterno que encarnou, é o Deus encarnado em intimidade visceral com os seus discípulos. É promessa cumprida, é profecia consolidada, é aliança, é a nova aliança, é esperança, é fé, é amor, é a concretude da salvação, é Deus conosco sempre, é a ceia do Senhor. Irmãos, eu procurei das canções que eu sei tocar, porque tem um problema, né? Eu sou um daqueles músicos da Santa Ceia, mas eu acho que da de Lutero, só sei música antiga. Mas é porque quando eu escolho uma canção, eu escolho em função da letra. Graças a Deus, eu cheguei em um momento da minha história, pelo menos como músico, que eu não tenho necessidade de estar cantando hits para sensibilizar nem alegrar a igreja. Permita que o Espírito Santo do Senhor alegre o teu coração nessa manhã. Bem simplesinha. Maior que as lutas que passas, maior que as dores que sentes, maior que o anseio da alma, maior que a esperança do crente, maior que os poderes do mundo, maior que o sol em sua luz, maior que o império da morte, maior, bem maior é Jesus. Maior em virtude, maior em amor, maior em bondade, maior em verdade, maior em calor, maior que a morte Ele é e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e à destra do Pai assentou. Maior que o maior dos maiores, maior que o maior maioral, maior, mais sublime, mais belo que um coro de ser celestial. Por maior que seja o problema, maior é quem dá solução. Se tens Jesus Cristo na vida, já tens a vitória nas mãos. Maior em virtude, maior em amor, maior em bondade, maior em verdade, maior em calor, maior que a morte Ele é e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e à destra do Pai assentou. Maior em virtude,
maior em amor, maior em bondade, maior em verdade, maior em calor, maior que a morte Ele é e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e à destra do Pai assentou. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Pai, nós estávamos no lamaçal de pecado, indignos de estarmos diante da Tua presença. Mas em Cristo Jesus, o Senhor nos dá força, nos dá alegria, o Senhor nos salvou. E é isso, Pai, que nós estamos celebrando aqui nesse momento. Nos faz, Pai, discernir isso. E que nós possamos, meu Deus, sair daqui cheios do Teu Santo Espírito, com a atitude correta nessa manhã, que é de gratidão a Ti. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pastor Tomás.